Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Bem-vindo, Walter. Olá, Martin. Nós fomos privilegiados em ter um patrocinador especificando que nós deveríamos arranjar novas poltronas e nos forneceu O elas. que não é uma tarefa fácil na região em que moramos, não é mesmo? Não. Apenas para título de informação, precisamos viajar 1.200 quilômetros para adquirirmos duas poltronas iguais. Não foi fácil. Não foi fácil. E para que todo mundo saiba, essas poltronas são O realmente que é um confortáveis. problema, pois vamos acabar dormindo. É incrível, Bem, veja, agora você encosta Os no pés chão. alcançam o chão, é? Nossos cotovelos não estão mais na altura dos ouvidos. O que vamos fazer agora? Bem, obrigado. E espero que todo mundo goste, assim como nós estamos gostando. Sim, nós agradecemos de coração. Então, temos coisas importantes que devemos começar. Vamos abrir com uma palavra de oração. Pai Celeste, muito obrigado por tudo que Tu fazes por nós. Senhor, nós precisamos de Ti durante essas conversas. Pedimos que Tu nos abençoes e pedimos que o Espírito Santo nos ilumine e nos dê discernimento para que nós possamos saber o que é certo e o que não é certo. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? O nome do jogo é engano, Martin. Com certeza. Um engano pode até se parecer com o verdadeiro. Nós temos visto tantas coisas acontecerem no mundo e acontece que os argumentos que estão sendo apresentados em favor dos eventos que estão acontecendo, ou pelo menos em relação às questões morais, parecem bastante convincentes. Porém, são baseados em critérios que não são bíblicos. Portanto, a decisão que precisamos tomar é importante. E o problema é que a mídia fica nos bombardeando com essa mentalidade unidirecional. Não é à toa que a Bíblia diz que todo mundo maravilhou-se após a besta, já que todos estão com a mesma mentalidade. Sim. Se empurrarem essa agenda e continuarem dizendo as mesmas coisas, todos eventualmente irão concordar com ela. Correto, e é importante notar que aí está escrito se maravilhou. É uma reverência, é aceitar tudo que a besta propõe. É isso mesmo. Portanto, nosso episódio é chamado Compreendendo o Papa Francisco. E haverá mais de um episódio como este, pois é impossível desvendarmos tudo em apenas um. Mas faremos o nosso melhor, dado as circunstâncias. Compreendendo o Papa Francisco e a agenda jesuíta. Por que isto é importante? É importante porque, dentro dos círculos católicos, há muitos que não compreendem. Correto. Pensam que ele é um liberal, lutando por uma agenda liberal, que ele está mudando a cara da Igreja Católica. Essas pessoas estão reclamando amargamente. Mas sabe o que é interessante? Uhum. É que o mundo protestante Sim. vê esses católicos conservadores e diz: veja, o papado mudou. Correto. Até mesmo eles estão reclamando. Então, tudo bem, pode ser que ele seja tão liberal que até os protestantes fiquem incomodados com isso, se perguntando o que está acontecendo, mas a verdade é que todos eles estão mudando. Todos estão seguindo na mesma direção. Sim, e você também tem um mundo protestante que vê essas mudanças. E agora, então, eles podem se associar ecumenicamente É com verdade. Afinal, o papado da Idade Média não existe mais. O papado do Concílio de Trento já era, não existe eles. mais. É isso que eles... É o que eles acreditam. Mas é aí que entra o engano. Correto. Para deixar tudo absolutamente claro, nós vamos falar um pouco sobre este assunto. Se compreendermos melhor os bastidores e compreendermos de onde vem esse Papa,
veremos então que nada mudou. Correto. E está se encaixando. Sim, o papado não passa de um camaleão. Ah, com certeza. Ele se esconde na folhagem, se mesclando ao ambiente para que você não veja quem ele realmente é. Vamos, portanto, começar a compreender o Papa Francisco. Temos aqui um artigo da Reuters, de 25 de maio de 2021. O Papa lança Iniciativa Verde, criticando a atitude predatória em relação ao planeta. Esta é uma questão relativamente nova. Ao menos é o que acham as pessoas, mas não é. É um assunto que se arrasta já há um longo tempo. Precisamos ir à raiz dele, para que possamos ver que agora estamos apenas na ponta do iceberg. O Papa Francisco lançou iniciativa na quinta-feira a fim de fazer as instituições católicas, que vão desde as famílias até as universidades e negócios ecologicamente sustentáveis, em 7 anos, dizendo que a atitude predatória em relação ao planeta precisa acabar. Ele está nos dando um prazo de 7 anos. Talvez ele saiba de algo. Em uma conferência de imprensa, anunciando a iniciativa, o cardeal Peter Turkson, o cabeça do Escritório de Desenvolvimento do Vaticano, disse que o Papa tem sido convidado a aparecer a conferências de mudanças climáticas das Nações Unidas, COP26, que ocorrerá em novembro, em Glasgow, na Escócia. Vemos, portanto, um movimento na direção desse COP26. Nós já falamos sobre ele aqui antes, portanto, não vamos nos aprofundar. Vamos falar apenas da história, de onde tudo isso vem. Turkson deu a entender que o Papa provavelmente vai comparecer. Em uma mensagem de vídeo, o Papa disse que a iniciativa seria uma jornada de 7 anos, no sentido de ver todas as nossas comunidades comprometidas em diferentes maneiras a tornarem-se completamente sustentáveis, no espírito da ecologia integral. Isso quer dizer que você precisa se encaixar. Você não pode ficar de fora disso. Correto. Parece que ele está encabeçando tudo, não? Sim. Tomando a direção. A iniciativa focará em grupos que incluem famílias, paróquias, dioceses, escolas e universidades, hospitais e outros centros de saúde, negócios, organizações católicas leigas, ordens de padres e freiras. Esse é todo o espectro. Nada vai ficar de fora. Não. Aqui está falando dos católicos, mas com certeza incorporará o mundo inteiro. E é interessante como ele vai começar pela unidade da família, pois o papado usa a unidade da família a fim de empurrar a sua agenda dominical, Sim. não é? E a mensagem de saúde também está ali. Portanto, o braço direito deles também está ali, já falamos sobre isso. Desde a Laudato Si, louvado seja, que foi publicado em 2015, o Vaticano e grupos católicos da Igreja de 1,3 bilhões de membros ao redor do mundo têm tomado muitas iniciativas para reduzir a emissão de carbono. Este, portanto, é um plano de 7 anos. Sim, e está realmente entrando em vigor porque o ano do Laudato Si acabou de terminar agora. E agora o Papa Francisco veio com esse plano de 7 anos. Será que ele está marcando datas, Martin? Essa moda é muito perigosa, não? Os teólogos devem repreendê-lo, dizendo que ele não pode marcar datas. E o que também é necessário notar é que, como ele estava dizendo, ele estava falando da Igreja Católica. Mas o Papa Francisco é realmente um homem somente da Igreja Católica? Ou ele é um líder mundial? Algumas pessoas dizem, o que importa o que ele diz? Ele é só um líder de igreja. Mas não é assim. Precisamos entender isso. Vamos assistir agora uma entrevista do John Kerry. Como sabemos, ele é membro da Caveira e Ossos. Ele pertence a uma sociedade secreta. Capítulo 3, 2, e todas essas coisas maravilhosas sobre a qual já falamos aqui em episódios anteriores. Mas qual a opinião dele em relação ao posicionamento do Papa
É importante sabermos o que a nação mais poderosa do mundo pensa sobre isso. Sim, como você disse, um líder importante no país mais poderoso do mundo. Correto? É uma posição muito poderosa. Você está numa missão muito importante aqui na Europa. Poderia nos dizer por que incluiu uma visita ao Papa em uma viagem cujo objetivo é falar sobre mudança climática? Bem, o Papa é uma das maiores vozes da razão, além do fato de que ele possui autoridade moral na questão da crise climática. Ele tem estado à frente. Ele é o líder. A sua encíclica Laudato Si é um documento muito poderoso. Não é apenas eloquente, mas muito persuasivo. E eu acho que a voz dele será uma das vozes de liderança na conferência de Glasgow. Como pode os Estados Unidos, como uma superpotência, e a Santa Sé, sendo um país tão pequeno, apesar de ter autoridade moral, colaborar entre si na luta contra a mudança climática? Bem, sabemos que o Santo Padre é uma das vozes mais poderosas do planeta. Ele tem sido extraordinário em sua eloquência ao chamar as pessoas a serem racionais e tomarem uma atitude, a viverem como seres humanos responsáveis e cuidarem da criação de Deus. A mensagem dele é que todos nós devemos ser mordomos desta criação. Mas por que ele está acima dos políticos e não está envolvido em nossos conflitos nacionais? Eu acho que ele pode, você sabe, sacudir as pessoas um pouco e conscientizá-las de nossa obrigação comum. Eu penso que o Santo Padre tem autoridade moral em relação às nossas obrigações uns com os outros, uma vez que todos nós precisamos nos levantar e trabalhar juntos. E por causa das divisões do mundo, das polarizações, os conflitos ideológicos, a voz dele é mais importante do que nunca. Essa é uma entrevista simplesmente impressionante. Com certeza. Note o cenário por trás Sim. dele. Consegue ver todos os papas ali? E o que é interessante sobre esses papas é que são os papas do Vaticano II, em sua maioria, Sim. não é? E ele está... E ele está acima de todos. Sim. E a outra coisa é que ele é uma das vozes mais proeminentes, se não a mais proeminente no mundo. E ele será a voz moral da razão. Não é interessante que as pedras guias da Geórgia falam sobre a era da razão, Sim. dizendo que precisamos parar de parasitar o planeta? Tudo isso, portanto, é muito importante. Está nos levando a essa conferência lá em Glasgow. Coisas muito importantes estão acontecendo agora. Portanto, é essencial que entendamos de onde está vindo tudo isso e qual a mentalidade por trás Com dela. certeza. Também é essencial, Martin, que compreendamos de onde vem o compasso moral do Papa Francisco. Sim, porque como o John Kerry disse, ele é o líder Sim. moral. Então temos que saber de que tipo de moralidade estamos falando aqui. Exato. Agora, ele se reúne como uma instituição cristã. E já falamos em outros episódios aqui sobre a doutrina da serpente. Talvez as pessoas tenham curiosidade de ouvir sobre isso novamente. Mas a moralidade deles não é baseada na palavra de Deus. Não, Sua moralidade é baseada em algo totalmente diferente. correto. Se trata de uma espiritualidade que não possui conexão nenhuma com a Bíblia. Precisamos deixar isso bem claro. Precisamos voltar às raízes dos jesuítas para ver de onde a moralidade deles vem e Sim. entender por que ela é tão perigosa. É importante entender de onde o Papa Francisco vem. Sim,
Isto foi retirado do canal Jesuit Review, do YouTube. Vemos ali o novo livro do Padre Sosa. E para quem não sabe, ele é o cabeça da Ordem dos Jesuítas. E ele diz, andando com Ignácio. No fim das contas, tudo isso trata da espiritualidade do Ignácio. Ignácio de Loyola foi fundador dos jesuítas. E é claro, todos os jesuítas precisam ser imersos na espiritualidade de Ignácio de Loyola. Precisamos entender de onde ela vem. E sendo jesuíta, o Papa Francisco também foi imerso nessa espiritualidade. Com certeza. Vamos dar uma olhada nisso. Nós gostaríamos de perguntar, uma vez que o senhor é o líder espiritual da Ordem dos Jesuítas e o Papa Francisco é o nosso primeiro Papa jesuíta, quem está no comando entre vocês dois? Você presta contas a ele ou ele a você? Ele é o Papa. Ele é o Papa. Isso está muito claro. Mas ele ainda é um jesuíta. Cada jesuíta presta contas ao Papa. Mas, só para deixar claro, quando um jesuíta se torna um bispo, sua obediência não é mais ao líder da sociedade. O bispo presta contas ao Papa e o Papa presta contas a ele mesmo, ao Espírito. Vocês provavelmente devem se lembrar que Inácio de Loyola costumava chamar o Papa de representante de Cristo na Terra. Portanto, ele é o Papa. Eu presto contas a ele. É interessante que nesta conversa, e vamos dar mais uma olhada nessa conversa, pois são feitas declarações muito pertinentes. Mas o que é importante nesta sessão é que o Papa responde a ele mesmo. Sim. Ele é a autoridade suprema, é aquele que decide. Mais à frente na entrevista, ele diz que, como sendo líder da Ordem dos Jesuítas, ele é o pescoço, que é uma boa analogia, já que é o pescoço que direciona a cabeça. Como já vimos em uma outra palestra minha, às Sim. vezes o pescoço tem que tomar suas próprias decisões e todos eles marcham de acordo com a música. Correto, correto. É assim que eles organizam o mundo. E talvez eu possa fazer um adendo aqui. É importante, se alguém não souber do que você está falando agora, eu vou colocar o link da apresentação de Creta para Malta para que eles possam assistir. Sobre a palestra em que falamos da arte da guerra? Isso mesmo. Correto. Seria realmente interessante colocar um link para ela. Então, basicamente, estamos olhando a estrutura. Vamos continuar. Como o fato de ser um jesuíta o moldou como Papa? Você sabe, ele fala muito sobre discernimento, que é uma parte muito importante da espiritualidade jesuíta. O senhor poderia falar um pouco sobre isso? O que podemos aprender com o Papa Francisco a respeito do discernimento? O Papa Francisco não é apenas um jesuíta, ele é um cristão. E discernimento é parte do cristianismo. Em poucos dias, celebraremos o Pentecoste. Dessa forma, poderemos renovar nosso conceito de sermos guiados pelo Espírito. Discernimento é um dom que todo cristão deve ter, já que todos somos guiados pelo Espírito. E é por isso que a espiritualidade de Inácio é tão importante, pois os exercícios espirituais de Inácio são uma escola de discernimento. Loyola aprendeu isso sozinho, por ele mesmo. Portanto, ao seguir os exercícios espirituais, cada pessoa é capaz de ouvir a voz de Deus. Para viverem a vida humana plenamente, precisam ser guiadas para seguirem essa voz e não de sua escolha. E vocês provavelmente já ouviram falar do sucesso que Inácio de Loyola teve com esses exercícios espirituais. Inácio estava entre vários estudantes universitários, ele mesmo era um. Eles passaram tempo juntos e muitos deles se tornaram gigantes na universidade. Esses
companheiros de Inácio foram guiados por seus exercícios espirituais. Portanto, essa escola de discernimento tem sido muito proveitosa para nós em todos os estágios de nossa vida apostólica. Nós sabemos que todos os jesuítas praticam exercícios espirituais, mas uma coisa que sempre me impressionou sobre vocês é a diversidade de direções que os jesuítas tomam. Por exemplo, temos jesuítas atores, doutores, professores, apresentadores, tudo o que se pode imaginar. Essa diversidade, portanto, faz parte dos jesuítas, é a força da sua ordem. Mas, como sendo uma pessoa que é a cabeça, ou melhor, o pescoço, como você administra tamanha diversidade de trabalhadores? Para ser honesto, todos os dias eu fico sabendo de uma novidade, de algo novo que um jesuíta está fazendo. Muito bem. Isso é muito importante. Veja que o discernimento vem através do exercício espiritual, Sim. não é? Uhum. E os exercícios espirituais de Loyola são os meios pelos quais os conectamos ao Espírito Santo, a fim de sermos informados e recebermos discernimentos. E não a palavra de Deus, Não. mas do exercício espiritual. Isso é muito importante. E outra coisa mencionada por ele é viver a verdadeira vida humana. No pensamento jesuíta, na teologia jesuíta, há um livro escrito por um outro jesuíta chamado Nenhum Outro Nome, Uhum. ponto de interrogação. Sim. Será, portanto, que podemos ser salvos por outros nomes além do nome de Jesus Cristo? É claro que sim, de acordo com o livro. Somos salvos em qualquer religião. Jesus não é o único caminho. Saber disso é muito importante. E a definição dele de salvação é viver uma verdadeira vida humana. É. Isso é muito interessante, pois, de acordo com a Bíblia, estar salvo é ter este conhecimento de que Jesus Cristo pagou o preço por você, que através da sua expiação de seu sangue, podemos, pela fé, fazermos parte do reino de Deus. Mas não é assim para eles. Não de acordo com eles. Para eles é viver uma vida humana. Ou seja, precisamos chegar a um nível em que todos sejam felizes na terra. Esse é o reino terrestre. Sim. Eu não quero o reino da terra, eu quero o reino do céu. Isso faz a ligação com este plano do Fórum Econômico Mundial de que todo mundo não possuirá nada e será feliz. Exato, recebendo o mesmo salário mínimo. Correto. Portanto, precisamos compreender de onde vem essa espiritualidade. Pois as pessoas acham que essa espiritualidade, esse discernimento, vindo de uma instituição cristã, se origina da palavra de Deus, mas não é o caso. Sim. Isso é muito importante, porque muitas dessas coisas são ótimas. Muito bem, então vamos voltar no tempo e analisar melhor tudo isso. A razão pela qual os jesuítas existem é muito importante. E eu já sei que já falamos sobre isso aqui, mas as pessoas esquecem. E a pior coisa que pode acontecer é repetir a história porque você se esqueceu dela. Isso não pode acontecer. Sim. E não seria necessário repetir isso se pudéssemos perceber que as pessoas não esqueceram, mas o que nós estamos vendo é que as pessoas esqueceram. E eles se juntam a conselhos ecumênicos com Exato, eles. é isso mesmo. Temos aqui uma citação muito importante. Não é exagero deixar claro aos meus leitores que o único propósito dos jesuítas, na própria essência de sua instituição, é conseguir, através de todos os meios, certos ou errados, a destruição do protestantismo. Esta é a razão da existência deles. Ou cumpre esse dever, ou que acabe a ordem dos jesuítas. Encontramos neles este mau dilema: ou os jesuítas cumprem o seu dever, ou não. No primeiro caso,
eles são considerados os maiores inimigos da fé protestante. Caso contrário, são considerados padres indignos, mas em ambos os casos, devem ser considerados com aversão e desconfiança. Isso é história. Vem da história dos jesuítas. Sua origem, progresso, doutrina e projeto. Vamos agora à grande batalha entre o sistema católico com os jesuítas criados para liderarem essa batalha. E, por outro lado, Martinho Lutero. O apelo de Martinho Lutero foi submeter a consciência diretamente a Deus através de sua palavra. Já no entendimento de Loyola, devemos submeter nossa consciência ao papado. A espiritualidade de Inácio deveria ser atingida através de exercícios espirituais, substituindo a realidade da fé pela imaginação e encontro teológico. Portanto, o discernimento buscado pelos jesuítas vem através da imaginação e exercícios espirituais. Portanto, precisa ficar claro que isso não se baseia na Bíblia. Não. E também é necessário entender isso, porque eles cristianizaram toda essa coisa de imaginação e contra-teologia. Então, isso também se infiltrou nas igrejas protestantes. Ora, as igrejas protestantes correm atrás de exercícios espirituais hoje em dia. Ignácio de Loyola e Martinho Lutero foram contemporâneos. Vejamos o que Lutero escreveu. As Escrituras Sagradas estão repletos de dons e virtudes de vida. Os livros dos pagãos não ensinam nada sobre fé, esperança ou caridade. Elas não apresentam nenhuma ideia dessas coisas. Contemplam apenas o presente, aquilo que o homem, com o uso de sua razão material, pode agarrar e compreender. Elas não olham para a esperança ou confiança em Deus. Por outro lado, veja como o livro de Salmos e o livro de Jó falam da fé, esperança, resignação e oração. Ou seja, as Escrituras Sagradas é o maior e melhor dos livros. Ela oferece conforto em todas as aflições e tribulações. Ela nos ensina a ver e sentir, a agarrar, a compreender a fé, a esperança, a caridade, muito além daquilo que a razão humana consegue alcançar. E quando somos oprimidos pelo mal, ela nos mostra como essa virtude joga luz sobre as trevas e como depois dessa pobre e miserável existência na Terra, existe uma outra vida, uma vida eterna. Você viu como Martinho Lutero se baseava na Bíblia. Segundo ele, a razão humana não chega nem perto da profundidade da razão divina. As Escrituras Sagradas ultrapassam em muito todas as artes, as ciências dos filósofos e juristas. Estas, apesar de necessárias na vida aqui embaixo, são vãs e de nenhum efeito no que compete à vida eterna. A Bíblia deveria ser vista de uma maneira bem diferente com o que vemos as outras produções. Aquele que renuncia inteiramente a si mesmo e não se apega à mera razão humana fará bom progresso nas Escrituras, mas o mundo não a compreende. Mortificado em sua ignorância, o mundo não compreende o valioso dom da palavra de Deus. Poderá aquele que não compreende a palavra de Deus compreender as obras de Deus? Isto foi manifestado em Adão. Ele chamou seu primeiro filho de Caim, que significa possuidor, chefe da casa. Adão e Eva pensavam que esse filho seria o homem de Deus, a semente abençoada que esmagaria a cabeça da serpente. E quando Eva engravidou novamente, esperava ter uma filha para que seu amado filho pudesse ter uma esposa. Mas tendo Eva dado à luz a um menino, o chamou de Abel, que quer dizer vão, irrelevante. Como quem queria dizer, minha esperança se foi, fui enganada. Esta era uma imagem do mundo e da Igreja de Deus, revelando como as coisas sempre seriam. O infiel Caim
foi um grande senhor neste mundo, enquanto Abel, aquele homem justo e piedoso, foi um rejeitado, submisso e oprimido. Mas diante de Deus era justamente o contrário. Caim foi rejeitado por Deus e Abel foi aceito e recebido por Deus como um filho amado. O mesmo pode ser visto nessa terra diariamente, portanto, não ajamos da mesma forma. Ismael também foi um grande nome, que significa ouvinte de Deus. Já Isaque era irrelevante. Já o nome de Esaú significa atuante, o homem que faz acontecer, enquanto Jacó não era nada. O nome Absalão significa o pai da paz. Os homens impenitentes sempre carregam essas cores gloriosas neste mundo, mas à luz da verdade da palavra de Deus, são acusadores, zombadores e rebeldes. Martin, este homem não era inspirado? É incrível a maneira como ele disse isso. É incrível. Porém, graças a Deus, através da palavra, podemos discernir e saber quem eles são. Para Martinho Lutero, o discernimento era adquirido através da palavra de Deus. Portanto, vejamos a Bíblia como tesouro, leiamos-na diligentemente. De acordo com a sabedoria do mundo, compreender a Deus é uma arte fácil, trivial, assim como a compreensão da palavra de Deus. Os filhos deste mundo se acham versados nas Escrituras e no catequismo, mas a verdade é que estão longe disso. Eu abriria mão de todos os meus dedos, exceto de uns 3, para eu poder continuar escrevendo. Se a compreensão de Deus fosse tão fácil como eles alegam ser, a razão pelas qual eles pensam assim é porque se cansam facilmente, concluindo então que já sabem o bastante. O mundo pode agir assim, mas não nós. Mas na nobre Vidbitur Cujustoni, dissertei cuidadosamente muitas vezes a fim de investigar os 10 mandamentos. Porém, a frase "Eu sou o Senhor seu Deus", encontrado logo no início, já foi o suficiente para que eu parasse. Apenas a palavra "eu" já foi o suficiente para me fazer refletir. O homem que é incapaz de fazer um sermão baseando-se apenas em uma palavra da palavra de Deus é incapaz de ser um pregador. Sou um felizardo em conhecer, ainda que pouco, a palavra de Deus. E sempre tomo cuidado para não reclamar muito de meu pouco conhecimento. Esta citação foi longa. É, mas muito bonita. Há tanta profundidade nela. Ela nos mostra como a nossa razão nem se compara com a de Deus. É, a maneira que ele disse que os nomes bíblicos, que eram terrenos com os grandes. E continua sendo assim hoje. Sim. Cuidado com os nomes grandiosos. Mas voltemos ao discernimento e espiritualidade dos jesuítas. De onde elas vêm? Qual é a raiz dela? Agora vamos para o outro lado, para vermos de onde vem a espiritualidade de Ignácio de Loyola. Isto vem de uma fonte excelente. Foi retirado da História da Reforma do século XVI. E neste livro encontramos o seguinte: Inigo, que era o apelido para Ignácio, ao invés de sentir que seu remorso era enviado para mandá-lo aos pés da cruz, persuadiu a si mesmo que essas reprovações internas não poderiam proceder de Deus, mas do diabo. Ele decidiu, então, nunca mais pensar em seus pecados, quis removê-los de sua memória, enterrá-los no eterno esquecimento. Enquanto que Lutero voltou-se para Cristo, Loyola voltou-se para si mesmo. Ignácio teve visões que confirmaram as convicções às quais ele havia chegado. Inácio não procurava a verdade nas Escrituras, mas através da imaginação ele procurava comunicar-se com o mundo dos espíritos. Lutero, ao conquistar o seu diploma de doutor, jurou fidelidade às Escrituras. Loyola
Por outro lado, agarrou-se aos seus sonhos e visões. Essas aparições estranhas tornaram-se princípio de sua fé e vida. Ou seja, Martinho Lutero também sentiu remorso de seus pecados. E, assim como Loyola e a Ordem dos Jesuítas, e como todo o costume católico, ele se castigava, ele se machucava, ele jejuava a ponto de passar fome, ele dormia no chão duro, frio, ele se punia, só que ele não encontrava alívio. Mas, finalmente, ele descobriu este alívio na palavra de Deus. Inácio também sentia remorso. Porém, ele escolheu o caminho da espiritualidade imaginativa para estabelecer contato com o outro mundo. Contato imediato, sim. E funcionou. Os espíritos começaram a falar com ele. Correto. E através da imaginação, que na verdade é uma forma de auto-hipnose, ele adentrou a este outro mundo. E uma vez que você entra nele, os espíritos têm acesso a você. Mas, Martin, não devemos provar os espíritos? Correto. Com base no quê? Baseado em quê? Esta é a questão. É necessário termos uma norma, um critério para testar os espíritos. Com certeza. Mas se você abandona as escrituras, então provamos os espíritos com o quê? Correto. Se uma pessoa tem um espírito que coincide com o espírito que está em mim, será esta uma confirmação? Para aquela pessoa, sim. Para ela, sim. O que é perigoso? Sim, com certeza. E também diz ali que Loyola se voltou somente para si mesmo. E isso soa parecido com o que o general jesuíta disse. Exato. O Papa Francisco teve que se voltar a quem? A Ele si mesmo. E na espiritualidade, e é com ela que ele estabelece a conexão. Para compreendermos o Papa Francisco um pouco melhor, precisamos olhar a história dele, analisarmos como ele cresceu dentro da Ordem dos Jesuítas e ver como ele desenvolveu sua espiritualidade. A CNN produziu uma série de reportagens sobre o Papa Francisco e publicaram um artigo chamado A Noite Escura da Alma, em que discutiram o seu crescimento dentro deste sistema. Portanto, vamos dar uma olhada nisso para entendermos com o que estamos lidando aqui. Esta é Córdoba, uma cidade no coração da Argentina. Mais de 1 milhão de pessoas moram aqui, mas nos anos 90 era um lugar solitário para o homem que se tornaria o Papa Francisco. Jorge Bergoglio, que é seu nome antes de se tornar Papa, costumava viver em Buenos Aires. Lá ele tinha fama de um sargento e não de um homem piedoso. Ele dizia aos padres o que comer, o que vestir, até mesmo como orar. Os jesuítas, então, se cansaram disso. Eles o enviaram para Córdoba para, simplesmente, livrarem-se dele. Eu sempre digo que as grandes almas se fortalecem no exílio. Mas como esse homem exilado não apenas se tornou Papa, digam alô para o Papa Francisco, mas tornou-se um Papa rockstar. Como disse a Sua Santidade e o Papa, a diplomacia é um trabalho de pequenos passos. Eu quero reconhecer o apoio e suporte do Vaticano, especialmente o Papa Francisco, por melhorar nossas relações com os Estados Unidos. Eu amo esse cara! Olá, prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Olá. Javier e Sebastian são jornalistas de Córdoba. Eles me alimentaram bem e me mostraram como a cidade mudou o homem. É por isso que ele disse que foi um tempo de purificação interior, porque ele viveu muito interiormente, teve muito pouco contato com o exterior. Um de seus amigos mais íntimos diz que podia sentir a tristeza nas palavras do Papa. Estrela das minhas noites. Ele me leu um poema do Papa sobre estar perdido em uma noite escura na companhia apenas das estrelas. Eu não sei aonde ficar.
passo noites lá fora exposto aos elementos. Me disseram que se eu realmente queria saber o que aconteceu nessas noites do Papa, eu deveria falar com seu filho espiritual, o padre Angel Rossi. Há quanto tempo você mora aqui? 18 anos. O Papa toma mate? Esse é um mate bem grande. Ele parece feliz. Este lugar é lindo. Ele me levou ao lugar onde o Papa orava sozinho a cada manhã. Rossi me disse que o Papa sofria terrivelmente em seu exílio. Ele se preocupava com sua saúde mental. Alguém se aproximou dele e disse, não um padre, mas alguém que ele conhecia. E essa pessoa disse, que pena, um homem que prometia tanto e agora está doente. Aqui viveu o Papa Francisco. Uau! O padre Rossi me mostrou o quarto onde Francisco viveu. Ele orava, escrevia e lia neste quarto? Sim. É bastante simples e humilde. No fim das contas, não está exatamente claro o que aconteceu com ele durante seu exílio em Córdoba. Mas ele diz que voltou mais misericordioso, mais gentil. Seja lá o que aconteceu aqui, causou um grande impacto na vida do Papa Francisco. Martin, alguns alegam que neste período difícil do Papa, ele teve as mesmas experiências que Ignácio de Loyola, pois ele praticou esses exercícios espirituais. Era parte do programa, pois todo jesuíta tem que passar pelos exercícios espirituais. Ele experimentou, então, essa teologia do encontro. A espiritualidade interior, como a que foi mencionada no vídeo, ele teve que descobrir. Sim, e como disse o general dos jesuítas, ele foi formado pelos exercícios espirituais. Portanto, ele foi formado por essa religião contemplativa, não pela palavra de Deus. Vamos ler algumas citações referentes a esta espiritualidade da noite escura da alma do Papa. Leva mais de uma década para que os jesuítas completem seu treinamento, que inclui estudos filosóficos e teológicos, ministério práticos e intensos retiros espirituais. A ideia é treinar uma companhia de homens capazes de ir a qualquer lugar e completar qualquer missão, tudo para a glória de Deus. A verdade é que essa glória é a glória do Papa. Bergoglio, o Papa Francisco, foi iniciado na província argentina dos jesuítas quando tinha apenas 36 anos. As sociedades dos jesuítas se dividem em regiões geográficas chamadas de províncias, que são lideradas por provincianos que servem mandatos de 6 anos. Após servirem em altos cargos como provincianos, muitos dos jesuítas são rebaixados, a fim de desencorajar uma ambição por carreira. Este pecado, segundo Ignácio, era a mãe de todos os males. Suinen sucedeu Bergoglio como provinciano e fez de seu amigo o reitor do Colégio Máximo, uma decisão que iria dividir a província por décadas. Sendo ainda mais problemático para a província, seus devotos honravam cada palavra de Bergoglio como se fosse das Escrituras Sagradas, e após ter um alto cargo na Ordem dos Jesuítas por 15 anos, ele havia atraído a simpatia de uma grande parte da província, talvez uns 40% dela. Finalmente, os chefes de Bergoglio achavam que já bastava. Eles os despachavam para Córdoba, que ficava a 500 milhas dali. E agora vem o X da questão. O que aconteceu com ele ali? Mas vamos deixar claro mais uma vez. Ele basicamente foi rebaixado e exilado, não é? Correto. Mas isso é parte do treinamento. Sim. Não vamos desconsiderar isso. Sim. É parte do plano, isso acontece com todos eles. E também, só uma curiosidade aqui, esta noite escura da alma, na verdade era um poema que foi escrito por São João da Cruz, também um católico, mais místico. Então, você tem todo tipo de sutilezas que se interligam. Sutilezas interessantes. Sim, muito bem. O que será que ele fez neste período em que esteve longe?
através dos exercícios espirituais, um conjunto de orações e contemplações que ele havia aprendido quando era noviço jesuíta, ele explorou a diferença entre a autopiedade e o autossacrifício. O reverendo Engel Rossi, o homem a quem o Papa Francisco se refere como seu filho espiritual, descreve o Papa Francisco da seguinte maneira: ele era humilde, mas confiante, um quebrador de regras, disciplinado. Era profundamente espiritual, mas astuto, como uma junção entre o santo do deserto e um político habilidoso. É um homem de poder e ação, que gasta grande parte de seu tempo em oração e contemplação. Essa é uma descrição com a qual muitos jesuítas se relacionam. Contradição é parte daquilo que somos, disse Rossi. É parte do treinamento. Nesta contemplação, ensinada por Ignácio de Loyola, experimentada por ele mesmo, eles encontram sua espiritualidade e razão. Sim. Seu discernimento. Temos aqui mais um jesuíta explicando essa questão. A espiritualidade jesuíta do Papa Francisco. Sendo jesuítas, o Papa Francisco e eu temos muito em comum. Ambos fomos formados, por assim dizer, pela mesma espiritualidade por longos anos de treinamento jesuíta. E também, desde então, a seguir, eu descreverei uma das características chaves da espiritualidade jesuíta em termos do insight que elas podem dar no mundo do primeiro Papa jesuíta. Um pecador chamado para ser companheiro na missão de Cristo. Uma parte central da experiência de cada jesuíta são os exercícios espirituais de Ignácio de Loyola, que fundou a Sociedade de Jesus, conhecida também como os jesuítas. Cada jesuíta faz 30 dias de exercícios no começo e no fim de seu treinamento. E também, normalmente, uma versão mais curta desses exercícios anualmente. Encontrando Deus em todos e em todo lugar. Interessante, não? Isso é muito interessante. Sim. Deus está em todo lugar. Isso é panteísmo. Sim. Sob muitos aspectos, é praticamente uma forma de budismo, Sim. em que você acaba se fundindo com a divindade, tornando-se parte dela. Uhum. Esta, portanto, é uma experiência totalmente ocultista. Uma segunda característica da espiritualidade jesuíta é a sua ênfase na capacidade de encontrar Deus em todas as pessoas, todos os lugares e todas as coisas. Como já dissemos, isto é panteísmo. Ou, melhor ainda, panenteísmo, que explora o lado pessoal de Deus. Sim. Francisco era o mestre dos noviços jesuítas. Para usar o termo tradicional, na Argentina, quando ainda era um jovem. Ele os treinava, era Sim, isso que ele fazia. Ele guiava esses retiros e tudo mais. Nessa função, ele deveria ser capaz de dar exercícios espirituais para aqueles que consideravam tornar-se jesuítas. O que quer dizer que ele conhecia muito bem os exercícios. A característica de encontrar Deus presente em todos e em todos os lugares faz com que a espiritualidade jesuíta abrace o mundo, aberta às tradições de outras religiões ou de quem não tem uma. É por isso que eles abraçam a Deus, ou panteístas, xamãs, qualquer coisa. E de braços bem abertos para receber todas essas coisas. Estar disposto a ver a boa vontade em todos. Francisco é muito conhecido por sua abertura. Agora, discernimento. Minha ênfase em como Francisco pratica a sua espiritualidade jesuíta nos faz crer que, enquanto ele é claramente um admirador de Francisco de Assis e se inspira nele, Francisco é, antes de tudo, um seguidor de Ignácio de Loyola. Ele com certeza está ciente disso. Ao retornar do Brasil, ele disse de maneira espontânea aos jornalistas que o acompanhavam no avião o seguinte: vejamos agora o que o próprio Papa disse. Eu sinto que sou um jesuíta em minha espiritualidade.
A espiritualidade dos exercícios, a espiritualidade que tenho em meu coração, eu sinto tanto isso que em 3 dias eu celebrarei com os meus irmãos jesuítas a festa de Santo Ignácio. Eu farei a missa da manhã. Eu não mudei minha espiritualidade de jeito nenhum. Francisco? Franciscano? Não. Eu me sinto um jesuíta. Eu penso como um jesuíta. Isso deixa muito claro aos que nos escutam que Francisco está imerso nos exercícios espirituais de Loyola. Correto. São a sua norma, seu critério, seu guia, sua fonte de discernimento. E eu acho importante que nós, rapidamente, voltemos na história para vermos o que são, na verdade, esses exercícios espirituais. Com certeza. Isso é o mais importante, porque ele disse que ele está altamente envolvido nessa espiritualidade, nesses exercícios, mas muitas pessoas talvez não saibam o que isso envolve. Isso. E é muito importante que saibamos. Mas por quê? Porque isto não tem a ver apenas com o Papa Francisco, tem que ver com o mundo inteiro. O mundo inteiro, sim. Pois esse discernimento, essa espiritualidade, será imposta por toda a humanidade, incluindo você e eu. Mas eu me recuso a ser parte dela. Assim como Lutero, eu me firmarei na palavra de Deus apenas. Ela é a fonte de meu discernimento e espiritualidade. Correto. Este material foi retirado do livro Exercícios Espirituais de Ignácio de Loyola, traduzidos do autógrafo do padre Elder Mulan, Sociedade dos Jesuítas de Nova York. Enfim, vamos ver como esses exercícios funcionam. O chamado ao Rei Temporal. Esse exercício nos ajuda a contemplar a vida do Rei Eterno. Aqui temos a premissa básica. Você não vai direto ao Rei Eterno. Eles vão ao Rei Temporal, ou seja, fazem de um ser humano o seu exemplo. E é aí que entra o Papa. Ele assume o lugar de Cristo. Ele diz ser o vigário de Cristo na Terra. Ele assume o lugar de Jesus Cristo. E se essa espiritualidade que vem disso é contemplativa, então é isso o que você recebe. Isso elimina Jesus Cristo. Muito bem. Ele começa com uma oração chamada preparatória, primeiro prelúdio. O primeiro prelúdio é uma composição olhando o lugar. Ela servirá para enxergarmos com a vista da imaginação as sinagogas, as vilas, as cidades em que Cristo pregou. Através de sua imaginação, você vai adentrar na cena. Com visualização. Visualização. E aí vem o segundo prelúdio. O segundo serve para pedir a graça que eu quero. Primeiro ponto. O primeiro ponto é para colocar diante de mim um rei humano, escolhido por Deus nosso Senhor, a quem todos os príncipes cristãos e homens devem reverenciar e obedecer. Cristo já foi posto de lado, foi substituído. Segundo ponto. No segundo, devemos ver como esse rei fala para todo o povo, dizendo: é a minha vontade conquistar toda a terra dos descrentes. Portanto, todo aquele que gostaria de vir comigo deve se satisfazer de comer o que eu como, o que eu bebo e visto, etc. Da mesma forma, ele deve trabalhar como eu, trabalhar de dia e vigiar à noite, etc., para que assim ele possa ter parte comigo na vitória, assim como teve nos trabalhos. A individualidade é posta de lado, foi sacrificada. Correto. Terceiro ponto. No terceiro ponto, consideremos o que os bons súditos devem responder. Quarta regra. Louvar a ordem religiosa, a virgindade e a continência, e nem tanto o casamento e coisas do tipo. Você quer ser um jesuíta? Você precisa abandonar tudo aquilo que é normal e natural para a humanidade.
tudo aquilo que Deus colocou na humanidade. Precisa abandonar os seus sentimentos naturais, abandonar as suas emoções naturais, abandonar suas atrações naturais. Deve separar tudo isso de sua vida, pois ela se coloca no caminho do seu único objetivo. A quinta regra: louvar os votos da religião, da obediência, da pobreza, da castidade e de outras perfeições e supererrogações. Ou seja, você precisa passar por todas essas etapas, esses jejuns, todos os votos, todas essas coisas. Mas não pela palavra de Deus. Eles não contemplam Deus, eles contemplam o sistema. Sexta regra: louvar as relíquias dos santos. Mas, Martin, isso não é contra o segundo mandamento? Sim, isso é idolatria. Não é esta uma das razões pelas quais Roma precisou remover o segundo mandamento? Pois é, eles devem louvar as relíquias dos santos. Mas não temos permissão para adorar nada, nada no céu, nada na terra, nada que está morto. Não se corrompa com os mortos, diz a Bíblia, mas eles fazem exatamente isso. E mesmo naquele artigo, A Noite Escura da Alma, ele também menciona que naquela capela que o Papa Francisco costumava orar, ele orava lá e também tinha muitas dessas relíquias jesuítas na capela. Louvar as relíquias dos santos, dando veneração a elas e orando para os santos. Ora, isto é contrário à palavra de Deus. Não podemos consultar os mortos. E louvar estações, peregrinações, indulgências, perdões, cruzadas e as velas acendidas nas igrejas. Martin, isto está na Bíblia? Não. Sétima regra: louvar as constituições sobre jejuns e abstinência, como a quaresma, dias de vigília, sexta e sábado, penitência, não apenas interiormente, mas exteriormente. Isso significa que você deve se castigar, bater fisicamente. Isso é bíblico? Não. Cristo não foi tratado como nós merecemos para que sejamos tratados como Ele merece? Sim. Oitava regra: louvar os ornamentos e prédios das igrejas. Que é isso, Martin? Idolatria. Correto? Como imagem e venerá-las de acordo com o que elas representam. Ter o verdadeiro sentimento que nós devemos ter na igreja militante, que as seguintes regras sejam observadas. Primeira regra. Qualquer julgamento deve ser posto de lado. Nossa mente precisa estar pronta para obedecer, em tudo, a verdadeira esposa de Cristo, o nosso Senhor, que é a nossa Santa Mãe, a Igreja hierárquica. A primeira lei, portanto, é eliminar o seu próprio julgamento. Mas a Bíblia não diz para escolhermos a quem vamos servir? Sim, você tem uma escolha. Há uma escolha aqui? Uhum. Não, aí não. Não há escolha. 13ª regra. Para estar correto em tudo, devemos sempre saber que o branco que eu vejo é, na verdade, preto. Se assim decidir, a hierarquia da igreja. Acreditando que entre Cristo, nosso Senhor, o noivo, e a igreja, sua noiva, existe o mesmo Espírito que nos governa e direciona a salvação de nossas almas, porque é através do mesmo Espírito e de nosso Senhor que deu os 10 mandamentos, a nossa Santa Mãe, a Igreja, é direcionada e governada. Mas estes mandamentos foram mudados no catequismo. Sim. Foram mudados por qual, Senhor? Bem, o inimigo de Deus. Correto? Porque Deus disse, eu não mudo. Eu não mudo aquilo que saiu da minha boca. Mas esse pessoal mudou os mandamentos. Então, qual Senhor deu a eles os novos mandamentos? O Senhor dessa terra. Que permite a eles venerar as relíquias e imagens e todas essas coisas. Quando você internaliza isso em sua imaginação e eventualmente chega a um ponto de, fisicamente, em sua imaginação, contactar esse mundo,
você se torna parte desse mundo ocultista. Porque Satanás está por trás disso tudo. Isto mesmo. Os jesuítas devem obedecer como se fossem um perinde ac cadáver. Segundo Loyola, ainda que Deus nos desse um animal irracional por mestre, não deveríamos hesitar em obedecê-lo como mestre e guia, porque foi Deus que ordenou assim. As constituições repetem 500 vezes que os jesuítas devem ver Cristo na pessoa de seu general. Temos o Papa Branco e o Papa Negro. É o Yin Yang. Isto é misticismo oriental. É o que ensinam esses exercícios. E ainda nos podemos aprofundar ainda mais, pois quando ele fala sobre as visualizações, diz que devemos usar todos os sentidos, todos, os 5 sentidos. Portanto, ao visualizarmos, estamos na presença de Cristo, ou na presença de sua mãe, Maria. Precisamos vê-lo através da imaginação espiritual. Precisamos cheirá-la. Precisamos tocá-la. Precisamos ouvi-la. Portanto, esta aparição imaginada por você torna-se a realidade, uma vez que você a tem incorporado em seus sentidos. E tudo o que ela diz a você é a palavra de Deus. E você deve obedecer. Mas você provou esse espírito? Especialmente quando diz para mudar a lei de Deus? Não. Não. Portanto, este tipo de treinamento é praticado ainda hoje. Sim. Na verdade, ele infiltrou o mundo todo. Correto. E as igrejas protestantes colocaram um rótulo cristão nisso aí. Exatamente. Hoje temos retiros ignacianos por todo o mundo. E conforme já vimos, isso deve ser praticado anualmente, de uma maneira ou de outra. Os jesuítas infiltraram o protestantismo, inseriram essa espiritualidade em suas igrejas, sem elas saberem. Correto. Vejamos alguns exemplos desses retiros nos dias de hoje. 8 dias de retiro ignaciano para padres religiosos, diáconos e ministros leigos por Thomas Horsch, da Sociedade de Jesus. Nele terá contemplação e temas dos exercícios espirituais e outras meditações para guiar o leitor em oração ao coração de um retiro ignaciano. Nesses retiros, eles ensinam a servir. A servir o quê? Os interesses da igreja. Correto. Mais uma do Jesuit Review. Eles permitem que você baixe os exercícios espirituais no site deles. O primeiro fascículo da Jesuit Review oferece uma introdução aos exercícios espirituais, a vida de Santo Ignácio de Loyola e uma entrevista com o padre Joseph Tettelow, da Sociedade de Jesus. Segundo ele, a filosofia continua sendo o coração do currículo das artes liberais dos jesuítas, já que elas, mais do que qualquer outra disciplina, têm o poder de provocar a conversão intelectual do pensador convencional para uma reflexão baseada em princípios. O que Martinho Lutero disse na citação que mostramos no início. Qual é o valor disso aí de acordo com Lutero? Nada. 0. Nenhum. Não vale nada. Esse mundo pode até achar que tem algum valor. Sim. Pode ser importante para o mundo e para a maneira que as pessoas te enxergam, mas tem um valor nulo para Deus. Exatamente. Tem o mesmo valor que aqueles nomes importantes que não significam nada aos Exatamente. olhos de Deus. Temos uma citação de Richard Gula. Ele é um professor jesuíta. A nossa própria experiência do Jordão precisa ser a experiência fundamental para medir todas as outras experiências como sendo experiências de Deus. Ela requer muita disciplina, um ritmo contínuo de oração, relaxamento, exercício de silêncio para nutrir a saúde física e emocional, e outros exercícios espirituais, como direcionamento espiritual, trabalho de sonhos, jejum e tudo mais que nos habilite a destravar as nossas imaginações e nos livrar daqueles apegos paralisantes
que nos impede de estarmos conscientes da presença de Deus em nossas vidas e de levá-las ao curso de nossos desejos mais profundos. O julgamento a que o processo de discernimento leva será tão verdadeiro quanto a liberdade com o que fazemos. Martin, não há uma grama, 1 miligrama sequer de espiritualidade bíblica nessa citação. Não. De onde eles retiram discernimento? Da onde eles buscam conhecimento da vontade de Deus? Bem, do seu eu interior. Que está sendo influenciado por espíritos demoníacos. Para falar bem claro, e como sabemos que são demônios? Porque eles mudam a palavra de Deus. Bem, agora que compreendemos qual é a base da espiritualidade dos jesuítas, e visto o que influencia a moralidade do Papa Francisco, que por sua vez influencia a moralidade do mundo, que por sua vez será incorporado nas leis, será que você, como uma pessoa que crê na Bíblia, vai querer fazer parte de tudo isso? Não. Você não acha que Lutero estava certo quando disse que era hora de falar? Sim, com certeza. Isso é importante, porque isso, como você mencionou antes, se infiltrou nas igrejas protestantes em todo lugar. Os retiros das igrejas hoje são baseados na espiritualidade de Loyola. Ao olharmos para suas estruturas, como, por exemplo, os famosos cursos Alpha, vemos que todos eles flertam com a espiritualidade de Loyola. Quando fazem rituais de vela, contemplações e todas essas coisas, isso é misticismo oriental. Sim, porque agora você tem até yoga cristã. E todas essas coisas se ligam com essa falsa espiritualidade. As pessoas estão sendo induzidas a isso. Será necessária uma divisão clara entre aqueles que consideram a palavra de Deus a autoridade suprema e aqueles que não. Sabe, antes de terminar, eu gostaria de... Claro, se você não se importa. Não, eu nunca me importo de ir para a Bíblia. Um texto. Vá ao Salmos número 1. Há uma razão pela qual este é o primeiro salmo. Ele é bastante curto, mas ele forma a base. Na verdade, os 2 primeiros salmos, eles estabelecem a base para todos os outros salmos. E, na verdade, era o inário dos hebreus. É o que eles dizem. E sabe, o hino dos hebreus e as palavras que eles contêm são extremamente cheias de significado. E é delas que você pega a sua espiritualidade. Eu sei que não faz parte do tema, mas apenas para contrariar todo esse lixo que acabamos de ver. Correto? É daqui que se tira a espiritualidade. Sim. Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É daqui que eu tiro a minha espiritualidade. Agora veja o primeiro verso. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho, nem se detém no caminho do pecador, e nem que se assenta. É uma progressão. É uma progressão. Começa caminhando, Depois se deter. depois parando, então sentando. Quando nos permitirmos caminharmos com os perversos, eventualmente paramos para conversar com eles. E finalmente nos sentamos com eles. Sim. E pode acontecer de você acabar se tornando o chefe deles, se assentando no trono. Quem fala a língua afrikaner aqui da África do Sul, sabe que a palavra chefe, em afrikaner, é voorzitter. Sim. Pegaram isso? Voorzitter.
For Na é frente. na frente, E e sentado. setter é quem senta. Sentado na frente. É aquele que senta na frente. É o chefe de todos. Martin, quando caminhamos no conselho dos ímpios, ou seja, aqueles que tomam a sua espiritualidade, não deste livro, mas de outra fonte, eventualmente vão parar e conversar Sim. com eles e acabarão sentando com eles, o que poderíamos Nos chamar de conselhos conselho ecumênicos. ecumênico. E se você se tornar o chefe desse conselho, Então você estará em problemas. você está encrencado, não? Correto. Você foi completamente tragado. Cuidado para não andarmos nesse caminho. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto a seu tempo, e suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Isso é exatamente o oposto da espiritualidade de Loyola. Mas não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Este salmo determina o tom. Não ande com eles. Não se Não detenha. pare com eles. Não, E não se se sente com assente. eles. É uma progressão. Sim. Se atenha à Bíblia, a Torá, a Bíblia, a lei e os profetas. E então você será como a árvore. E o segundo salmo nos diz em torno de quem nossa espiritualidade deve girar. É. Não em torno de um impostor que toma a sua espiritualidade de uma fonte que não é bíblica. Correto. Porque se amutinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper as suas ataduras, lancemos de nós as suas cordas. A sensação que os ímpios têm é que alguma coisa na palavra de Deus os acorrenta. Sim. É a lei de Deus. Correto. Vamos romper os laços com ela. Vamos fazer qualquer coisa que quisermos. Sim. Não é o que eles dizem? Sim, porque a lei é um fardo. Rompamos as ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Tomemos a nossa espiritualidade de uma outra fonte, de nossa imaginação e não da palavra de Deus. A imaginação interior. Só que aquele que se assenta no céu acha graça. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os aterrorizará. E agora escute isso. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Quem é o verdadeiro rei, Martin? Jesus. Jesus. E não mero ser humano que quer tomar o lugar de Jesus, não é? Peça-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por sua possessão. É uma promessa messiânica. Tu os quebrarás como varas de ferro, e as despedaçarás como um vaso de barro. Jesus há de ser o único governante. Se você colocar sua fé em algum outro, você vai se inclusive decepcionar, você mesmo. incluindo nós mesmos. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. E veja isso, Martin. Beijai o Filho, com F maiúsculo, para que não se ire e pereçais no caminho. Quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Quanto a mim e a minha casa, serviremos a esse Deus. Sabe de uma coisa? Não vá e sente-se e tente sentir o cheiro e tocar e tudo mais. Não. Abra esta palavra, leia ela. E é daqui que a sua espiritualidade deve vir. Vamos orar.
Querido Pai, que diferença! Que planos terríveis para destronar o Rei dos Céus. Senhor, que beijemos o Filho para que não pereçamos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo.